Eu posso ficar com o Diego para falar sobre o próximo assunto? Sobre guerra na Ucrânia. Já vai fazer um ano, né? Ainda não, fevereiro do ano que vem. Fevereiro, já vai fazer um ano. Vê se pode isso. Já quase 12 meses, agora 10 meses. Foi dia 20 e poucos, 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. Gente, quase 10 meses da gente acompanhando esse absurdo na Ucrânia, que para além, né, dos interesses políticos, dos posicionamentos, das defesas dos cidadãos, isso resulta em morte, em gente passando por um problema absurdo, né? O mundo foi pulverizado, inclusive, com ucranianos indo embora para outros países, não só para a Polônia, que recebeu muita gente ali na fronteira, os países próximos. Romênia, vários países. Puxa vida, muitos outros países, aqui na América também, as famílias indo procurar um recomeço. E aí, dentro desse assunto da guerra na Ucrânia, é legal a gente continuar aqui com o Diego para poder repercutir isso, a cidade de Odessa está completamente às escuras, depois de novos ataques da Rússia contra uma infraestrutura elétrica. Olha só as imagens que vão aparecendo aí. Mais de 1,5 milhão de pessoas estão sem energia nessa cidade de Odessa. As autoridades locais afirmam que a eletricidade deve ser restaurada nos próximos dias, só que toda a reconstrução, imagina, toda a reconstrução das redes de distribuição deve demorar mais de 2 meses. A interrupção nos serviços ocorreu depois que os russos atacaram estações elétricas com pelo menos 15 drones. Os drones que, aliás, acabaram se tornando, né, uma nova arma nessa guerra. É, uma das grandes ferramentas de guerra. Alguns conseguiram ser abatidos em pleno ar, alguns drones foram abatidos, mas outros não. Atingiram seus destinos e causaram um problema na cidade. Nos últimos meses, Moscou, capital russa, tem intensificado os ataques contra redes de energia da Ucrânia, o que preocupa as autoridades internacionais por causa da chegada do inverno, ainda neste mês. E especialistas falam em um agravamento da situação humanitária, porque é um frio inacreditável, baixíssimas temperaturas, temperaturas negativas em meio ao conflito, e aí você sem energia elétrica, você não tem aquecimento, você não tem uma estrutura mínima para que essas pessoas possam sobreviver com saúde. O Kremlin afirma que essas ofensivas são legítimas porque não atingem civis. Há 10 meses, os russos dizem que não atingem civis, né? E, por enquanto, não tem perspectiva de resolução pacífica. E é incrível, Diego, que esse discurso de não atingir civis, ele não mudou, né? Eles continuam falando que é uma operação especial para a reintegração da normalidade, da democracia, da paz na região. E continuam dizendo que não atingem civis, só que as imagens, né, minha nossa... mostram outra coisa. Exatamente outra coisa, né? Pois é, a Rússia insiste nessa narrativa de que não ataca civis, de que só ataca a infraestrutura que for importante para a Ucrânia no sentido militar, no sentido bélico, ou seja, pontos ali de distribuição de suprimentos para as tropas, de combustível, de recarregamento dos batalhões do exército da Ucrânia. Mas o que a gente tem visto é que a Rússia tem atacado, por exemplo, maternidades, hospitais. Escolas, prédios residenciais, né? A gente veio isso desde o começo da guerra, desde lá de fevereiro. A guerra vai completar um ano, não tem qualquer perspectiva de que isso vai ser resolvido agora, porque não existem aí grandes conversas acontecendo entre os dois lados, entre a Ucrânia e a Rússia. Existem tentativas de mediar o conflito, até o Vaticano falou que entraria na história para tentar mediar essa negociação entre os dois países, mas até agora nada que indique que essa guerra vai parar. E agora... a questão, como você falava agora, a questão é o inverno. O inverno vai chegar dia 21 de dezembro. A Ucrânia, claro, já está frio lá, as pessoas já estão sofrendo com frio. E a Ucrânia está sofrendo muito com essa questão energética. E até a União Europeia e o Ocidente, de forma geral, tem dito que a Rússia tem usado o frio e a energia como uma arma de guerra nesse conflito. Imagina, e se isso não atinge os civis, né? O que é que atingiria? Só fazendo aqui uma pitada de informação até curiosa, apesar da tristeza da guerra, a questão dos drones. Eu estava lendo esses dias o quanto os drones eles acabaram chegando como uma ferramenta, uma tecnologia potente. Infelizmente, a guerra, ela é a origem de muitas tecnologias que os drones não surgiram na guerra, mas os avanços tecnológicos, né, eles acabam aparecendo e muito nesses conflitos. E os drones tornaram-se ali uma grande ferramenta de ataque, principalmente dos russos. Com certeza. E são drones que, inclusive, o Ocidente diz que foram cedidos ou vendidos, na verdade, pelo Irã para a Rússia. O Irã nega que está vendendo esse tipo de tecnologia, esse tipo de equipamento para a Rússia. Mas os drones que estão sendo usados são
iranianos, são de fabricação iraniana, mas o governo do Irã tem se distanciado, tem buscado se distanciar um pouco dessa narrativa de que eles estão ajudando os russos nessa guerra, mas o fato é que são drones que estão sendo usados no conflito como drones kamikazes, ou seja, eles decolam e se destroem, se autodestroem quando atingem o seu alvo. Eles não são reutilizados, então eles acabam atingindo e são destruídos ali mesmo.